foi, não. Você já esteve rodeado de pessoas e ainda assim se sentiu sozinho? No livro Ave, Palavra, Guimarães Rosa fala: eu estou só, o gato está só, as árvores estão sós, mas não só da solidão, o só da solistência. E eu acho muito interessante quando ele traz isso, porque a gente tem tanto medo de sair sozinho, estar sozinho, se sentir sozinho, mas quantas vezes a gente sai rodeado de pessoas e ainda assim se sente só? Hoje, pela primeira vez, eu vou no cinema sozinha e vocês vão junto comigo. Tava rodando o YouTube e apareceu pra mim um vídeo com a thumb Lonely But Not Alone. E tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô passando por esse processo de desfrutar da minha própria companhia e não me sentir solitária por estar sozinha. Por isso, inspirado nesse vídeo, eu resolvi criar um quadro aqui no canal, Sozinha, mas não solitária. A ideia desse quadro é eu fazer um vlog levando vocês pra todas as minhas aventuras sozinha, mas não solitária. Eu sempre falo com os meus pacientes como é importante a gente ter esses momentos com a gente mesma para que a gente possa se conhecer melhor. E pensando em tudo isso, há 1 ano atrás eu defini que todos os meses eu iria me levar para um date. Obviamente eu não gravei nenhum deles até aqui, mas eu decidi que eu vou registrar essa jornada para que você possa vir junto comigo e ver como é especial a gente também poder cultivar esse momento sozinho. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why Cheguei no shopping, gente. A primeira coisa que eu vou fazer agora é ir direto pro cinema pra ver quais são as sessões e quais são os filmes que tem. wish you the best and say goodbye. Essas lojas têm aberto em tudo quanto é lugar. Uma perdição, menina. Gente, eu tô morrendo de vergonha de levantar esse celular. Mas é isso, né? Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. We had a good run. Don't say we didn't. Mais ou menos 2 anos atrás, eu cheguei à conclusão com a minha psicóloga que eu não sabia fazer as coisas sozinha. Eu cresci numa casa, né, com 5 pessoas, e eu gostava de estar sozinha no meu ambiente, mas eu não sabia estar sozinha de um modo geral. E aí, quando eu saí da casa dos meus pais, né, eu não fui morar totalmente sozinha, eu fui morar com uma pessoa, mas ela vivia viajando, então eu ficava muito sozinha em casa. E foi aí que caiu a minha ficha que eu não sabia aproveitar minha própria companhia. Foi um choque pra mim, porque na época eu tava no último ano da faculdade e eu comecei a simplesmente me inscrever em absolutamente todos os programas da faculdade. Monitoria, clube do livro, qualquer coisa. E eu tava escrevendo meu TCC. E aí, mesmo que eu não tivesse tempo de fazer, eu ia, porque eu não queria ficar sozinha em casa. Desde essa época, a gente começou a trabalhar na exposição pra fazer as coisas sozinha. Muitas das vezes é muito mais fácil a gente se envolver com os problemas e as ideias das outras pessoas e a rede social, qualquer distração de uma forma geral, do que a gente ter contato com a gente mesmo. Blackbird Sunday, backseat tune, pair of bluebirds pick around on the roof. Mother Earth holding you, wait, sun in your Ruim da gente experimentar roupa que dá vontade de levar tudo, sabe? Não sei vocês, mas eu tenho. Eu tava aqui experimentando os looks e tava pensando, né? Com certeza, em algum momento da sua vida, alguém já virou pra você, viu uma pessoa sozinha e falou assim: liberdade ou solidão. Tem realmente muito essa ideia de que se a gente tá sozinho, então a gente tá solitário. Mas existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é uma coisa mais dolorosa, tipo um estado de isolamento. Já a solitude é você ter um momento prazeroso sozinha com você mesma. Um tempo pra você se conhecer, um tempo pra você entender as coisas que estão passando pela sua cabeça, o que você tá sentindo, o que você pensa das coisas. Vou dar um exemplo que aconteceu absolutamente agora. Eu tava aqui experimentando a roupa e todas as vezes que eu saio sozinha, eu gosto de sair um pouco da minha zona de conforto. Normalmente eu sempre como nos mesmos lugares, visto o mesmo estilo de roupa, então quando eu faço esses passeios eu gosto de inovar e fazer uma coisa que eu provavelmente não faria. Tipo, eu escolhi o filme sem nem saber a sinopse.
Eu já tenho um tempo que eu tenho pensado em mudar um pouco o meu estilo de roupa, porque eu sinto que eu fico muito presa ao que é confortável pra mim, ao que já é conhecido pra mim, e não experimento novas roupas, novos estilos. Hoje, quando eu peguei essa calça com as baixas, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei quando eu me vesti, que eu olhei, que eu vi ela bem larga, bem diferente do que eu costumo usar, eu pensei, nossa, que confortável, amei. Eu super usaria, sendo que eu nunca tinha testado antes. Eu sinto que o estar sozinha permite com que a gente explore mais e preste mais atenção também no que a gente tá sentindo, no que a gente tá pensando. Enfim, é bem legal. Acho que não foi, não. Nem falei pra vocês, mas o filme que eu decidi assistir é O Drama, com a Zendaya e o Edward. Diamond Films. Eu não consegui gravar exatamente quando acabou, mas todo mundo tipo assim, acabou? É isso, gente. Experiências novas. Óbvio que é diferente, mas foi bem legal, na verdade. Eu adorei comprar minhas coisinhas, comprei coisa pra caramba. Sobrou até. Foi legal essa experiência de ser tudo surpresa, sabe? De não saber o que se trata, de não saber qual filme vai ver, e comer coisas diferentes do que eu tava habituada a comer normalmente no cinema. Então foi bem legal, foi uma experiência bem divertida, assim, bem diferente. E eu amei. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back. Eu adoro o conceito das pessoas virem pra livraria, sentar um pouco e só simplesmente começar a ler um livro que você olhou e achou interessante. Eu particularmente não achei nenhum livro que eu quisesse, dei uma olhada, eu estou na minha lista, mas não tinha aqui. E os que tinham que eu achei interessante, a maioria estava lacrado também, então não tinha como eu olhar por Your dentro. baby, hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me, of our love, you gon' love you like. Normalmente, quando eu tiro um tempo pra sair sozinho, sempre levo um livro ou meu bloco de notas, um caderno, e hoje eu dei esse mole. Como eu ia passar na travessa, eu achei que eu ia achar algum livro, mas não foi dessa vez. Voltando ao papo de mais cedo, muitas das vezes a gente confunde estar sozinho com se sentir sozinho. E isso são duas coisas completamente diferentes. Porque a gente pode estar sozinho e não se sentir sozinho. Mas é lógico que quando a gente está fisicamente sozinho, a gente está mais atento ao que a gente está pensando, ao que a gente está sentindo. E isso pode ser bem desconfortável às vezes. Mas é justamente esse desconforto que faz a gente entender quem a gente é. É só a gente fazer algumas perguntas muito simples pra gente ver que a gente não se conhece. Eu lembro quando a minha psicóloga me perguntou quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha legal, o que você não acha legal, qual é a sua coisa favorita. E eu não sabia responder essas perguntas porque eu sempre estava rodeada de pessoas. E fica um pouco difícil da gente entender realmente o que a gente pensa quando a gente sempre está rodeada de pessoas, sabe? Então é sempre legal a gente ter esses momentos esporadicamente sozinho para que a gente também possa entender quem a gente é. Não é sobre a gente romantizar a solidão, não é algo nesse sentido da gente afastar todo mundo, mas a gente também aprender que a nossa própria companhia também pode ser suficiente. Para que a gente possa usufruir da companhia do outro sem que isso se torne um peso, a gente vai precisar conseguir usufruir da nossa própria companhia também. Porque se a minha companhia não é suficiente, eu sempre vou depender da outra pessoa. E nenhuma relação que envolva minha dependência dá certo. Provavelmente a primeira vez que você fizer isso vai ser muito desconfortável e muito estranho, porque a gente não tá acostumado a fazer isso. E você não precisa fazer como eu e de viajar pro shopping e ter esse primeiro contato de ver um filme sozinha. Eu lembro que eu fui começando aos poucos. Eu comecei a ir malhar sozinha, eu comecei a resolver as minhas questões sozinha. Ah, eu queria, sei lá, comprar uma roupa. Eu ia sozinha.
Comecei a fazer pequenas coisas sozinhas para depois eu ir dando passos maiores. Você pode, por exemplo, ter um momento sozinha com você em casa também, fazer coisas que você gosta, não ficar enfurnada no celular, sabe? Mas entrar em contato com as suas emoções. Não é porque uma coisa é desconfortável que ela seja ruim. Tudo que é novo é desconfortável. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. A gente vai percebendo que, na verdade, a gente não tá sozinho. A gente tá com a gente mesmo. Foi um prazer dividir o meu dia e as minhas epifanias com vocês, gente. Até a próxima vez. Gonna